A Jesus, bem forte, bem bonito, que Ele merece. Aplauda com muita alegria. Glória a Deus. Bom dia. Que dia maravilhoso Deus nos fez hoje, amém, irmãos? Dia para engrandecer o nome do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal do louvor. Bendito seja o nosso Salvador que nos une no seu amor, amém, irmãos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém, gente? Vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios 13, a partir do versículo 12. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Sempre existe esperança, amém, gente? Você pode falar amém? Isso, não deixe o clima tomar conta do seu coração, não, porque o clima dos dias atuais são frios, mas nosso coração tem que estar cheio de fé, aquecido, amém, gente? Provérbios 13, versículo de número 12, Provérbios 13, versículo 12, o que nós estamos aprendendo nestes domingos, gente? Sobre o que nós estamos aprendendo? Sobre o temor a Deus, e nós continuamos hoje aprendendo sobre o temor. Diz assim o versículo 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado, alcançado, é árvore de vida. Vamos mais uma vez juntos? Vamos todos? A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado faz o quê, irmãos? É uma árvore de vida. Diga louvado seja Deus. Amados, já tem alguns dias que Deus tem falado ao meu coração fortemente acerca de pessoas que estão naufragando na fé. O que são pessoas que naufragam na fé? São pessoas que vão desanimando com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar da sua vida cristã, e ao invés de ela crescer e melhorar cada vez mais na presença de Deus, a impressão que ela tem é que as coisas cada vez mais ficam mais difíceis, e elas vão se afastando de Deus. E isso, acredito para mim, não ser visível só para minha pessoa, para você também, você nota isso? No meio do povo de Deus, no meio da igreja, daqueles que deveriam estar sendo um exemplo para uma sociedade corrompida, como disse o apóstolo Paulo, no meio de uma geração corrompida e perversa, nós, o povo de Deus, vamos brilhar como astros nesse mundo. Diga graças a Deus. As maiores posições devem ser ocupadas por aqueles que andam com Jesus, porque aquelas posições sendo ocupadas por pessoas que andam com Deus, com certeza aqueles que estiverem debaixo daqueles que lideram, serão abençoados na fé daquele que anda com Jesus, amém? Por isso nós temos que crescer, amém, gente? Nós temos que alcançar uma maturidade espiritual. Mas o que o Salomão descreveu aqui para mim, e para nós, melhor dizendo, me deixa uma atenção para algumas pessoas, porque veja que a parte A do versículo fala: quando nós temos a esperança demorada, ou seja, quando parece que aquilo que há muito tempo eu espero está demorando, nosso coração vai ficando... A gente acabou de ler, o que a gente leu ali? A gente vai ficando fraco, vai desfalecendo, vai desanimando, vai perdendo a fé. E é algo que notoriamente nós precisamos reconhecer, que se nós, irmãos, deixarmos para buscar a Deus amanhã, para deixar para depois, com certeza, obviamente, que também as bênçãos de Deus também ficarão à mesma medida que eu busco a Deus. A mesma medida que eu me envolvo com Deus, é a mesma constância que Ele vai estar em mim. Então nós temos que entender, quando nós estamos enfraquecidos na fé, é porque, irmãos, parece que muitas coisas que nós almejamos e desejamos, ou até mesmo a própria promessa de Deus dada para mim, está demorando. Só que depois da vírgula tem um mas que nos faz entender, mas quando eu alcanço aquele desejo, aquilo é uma árvore de vida, diga graças a Deus. Ou seja, nós não podemos enfraquecer, vamos ser sinceros, tem coisas que desde que você aceitou Jesus, você que já o aceitou, você que tem Ele como Senhor, mentor da tua vida, mestre da tua vida, há coisas que desde quando você começou a caminhar com Jesus, até hoje não aconteceram. Com você também é assim ou é só comigo? Deixa eu ver
ver com você também? Pastor, tem coisas que até hoje, eu oro desde que conheci Jesus, mas tem coisas que ainda não se contemplaram, tem coisas que ainda Deus não me fez ver esse milagre, essa disposição de Deus em meu favor. Pensando nisso, irmãos, nós temos que entender que quanto maior é a expectativa, quando a realização vem, ela também é maior, é ou não é verdade? Você espera, Deus vai dar certo, o Senhor vai fazer cumprir, tua palavra diz, o Senhor me deu a promessa, eu creio que o Senhor vai ser comigo. Quando acontece, você tem que contar para todo mundo. A Bíblia fala, os testemunhos falam pelo Senhor, os testemunhos contam a grandeza de Deus. Então, a grande importância em não desanimar, porque se você ficar esperando somente aquela bênção tal e não viver como um cristão, você vai desanimar. Se você não permanecer no temor de Deus, você não vai ter o que aconteceu no versículo após a vírgula. Mas aquele que depois tem seu desejo realizado, terá uma árvore de vida. A árvore de vida te faz lembrar de alguma coisa no Jardim do Éden? Árvore de vida, grandeza, eternidade. Coisas que ninguém pode... A Bíblia fala que a traça não vão corroer. Coisas, irmão, que o homem não vai te tomar. Você pode falar amém? Amém, gente? Pensando nisso, há palavras no nosso coração, promessas que recebemos de Deus, que nós temos que lembrar ao Senhor. Pergunta para mim, você pergunta, Deus é esquecido? Não, Deus não é esquecido, mas Ele quer que você não se esqueça do que Ele te disse. Muitos de nós esquecemos da promessa que Ele nos fez. Esquecemos da palavra dada ao nosso coração. Salmos 119, vai comigo lá, por favor. Salmos, você está no meio da Bíblia, você está em Provérbios, é bem facinho, em volta, Salmos 119, capítulo de número 119, versículo é o 49. Salmos 119, versículo 49. Diz assim, quem achou aí, diga achei. Diz assim, lembra-te da palavra dada ao teu servo. Quem é servo de Deus, diga amém. Quem serve a Deus tem palavra, amém? Quem serve a Deus tem direção. Quem não tem direção de Deus é porque não tem servido ao Senhor, na qual me fizeste esperar. Eu queria até que você, se puder, consegue ter aí a versão NVI, que é a nova versão internacional, só na tela para quem vai estar acompanhando. Eu tenho aqui, até trouxe aqui meu tablet com a versão, para ficar simplificado. Tem a NVI aí? Tem? Tem? Então coloca para os irmãos ler comigo, é o mesmo versículo, tá? Só que com uma maneira mais simples do entendimento que eu quero lhe trazer. Diz assim, lembra-te da tua palavra que foi dada ao teu servo. Está na tela? Está na tela? Agora foi? Sim ou não? Agora foi. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste, ou seja, aquela palavra trouxe o que para o coração? O que nós lemos em Provérbios, irmãos? A esperança demorada enfraquece o coração. Então, peraí, se eu estou enfraquecendo, é porque a palavra está fazendo o que, irmãos? Quando a palavra vem ao coração, nós enchemos o coração de fé. Amém, irmãos? Mas quando começa a demorar, a esperança ela vai se desvanecer, ela vai sumindo, ela vai saindo do coração. Eu tenho certeza que você já teve palavras que Deus deu a você. Entenda, não quero que você me entenda que eu estou achando errado isso, mas pode acontecer de uma palavra que você esqueceu, de algo que Deus falou com você, mas você nem lembra que Deus está para fazer aquilo por você. Você nem tem buscado mais sobre aquilo, mas aquela direção, a direção dada por Deus, ela não volta vazia. Já lemos em Jeremias que ele diz, a minha palavra, ela não voltará atrás sem cumprir o que ele quer. Entenda, a palavra vai ser direcionada para a vontade de Deus, não para a minha. Entenda, o desejo do nosso coração é compatível ao mesmo desejo de Deus. Por quê? Eu estou aqui falando versículos aleatórios, mas você deve conhecer na Bíblia. Se não conhece, você pode procurar estudar um pouquinho mais. Não tenho tempo de abrir todos eles. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem a palavra de Deus, nós precisamos firmar-se nessa palavra e não esquecer que um dia, mais cedo ou mais tarde, como diz Hebreus, um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Tem grandes coisas para você viver na sua vida, muitas bênçãos que Deus já prometeu, mas muitas vezes está esquecido em você. Veja o que o salmista declara, eu acho lindo isso aqui, Senhor, não esqueça, porque o que me mantém com esperança é tua palavra. Você pode falar amém?
Eu fico feliz com essas palavras, irmãos. Que o que nos mantém de pé é a palavra. Os que nos mantém na fé, no temor, é permanecer, prevalecer na palavra. Aí veja só, quando o salmista declara isso, ele está tentando nos explicar o versículo de Provérbios. Se você está esperançoso, é que a palavra ainda continua viva dentro de você. Você continua ainda vivendo e praticando as obras de Deus de maneira que alcance. O Paulo disse, eu luto correndo como a um alvo, mas sabendo que um dia eu vou alcançá-lo. Talvez nós estamos vivendo uma corrida e nós quando vemos alguém passar, eu não vou ganhar mesmo, então vou voltar embora. Diga assim, comigo não. Pode falar com fé? Comigo não. Espera aí, nós não estamos aqui para um chegar primeiro que o outro. Nós não estamos aqui para ser melhores um do que os outros, nós temos que chegar no objetivo. E o objetivo que Deus deu a mim e a você é alcançar principalmente a salvação. Mas há muitos objetivos que Deus tem em vida, nessa vida para você. Se eu estou esperando de Deus, mas Deus, eu vejo o irmão, vejo a irmã alcançando, diga glória a Deus. Que alcance, que melhore, que cresçam, sejam abençoados. Mas eu não desanimo porque vai chegar a minha hora. Amém? Isso que produz essa fé em nosso coração. A esperança, a fé, ela é produzida pela palavra. O servo de Deus vai fazer o que na oração? Deus, não se esqueça, tu me deu a palavra. Quer dizer, Deus, eu não esqueci. Você não está lembrando Deus somente, mas você também está fazendo aquilo que Deus já colocou em você, expressado pelo que você está dizendo a Deus. Deus, eu lembro da palavra, por isso eu tenho esperança. Eu continuo firme porque tua palavra está comigo. Amém, irmãos? Deixa aqui e vai comigo em Isaías capítulo 44. O pastor está sendo um pouquinho meio direto na mensagem, que eu quero falar outro assunto. Isaías 44, versículo 29. Agora você pode colocar na versão do Ferreira de Almeida corrigida normal que a gente tem acompanhado, tá? Versículo de número 24, 44, 24, diz assim, posso fazer a leitura? Posso? Já encontraram? Isaías 44, 24 diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espalho a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras. Diga graças a Deus. Pode fazer quanta mentira que for, Deus vai desfazer ela, diga amém. E enlouqueço quem, irmãos? Irmão, pode fazer, irmão, qualquer mandinha que quiser, nosso Deus vai desfazer elas. Amém? Que faço tornar atrás os sábios, os conhecedores, os sabidões, e transtorno a ciência. A ciência é aquele grande conhecimento, pessoas de muito conhecimento. Ele fala, ainda que eu vou fazer aquilo que todo mundo acha impossível, ele diz, eu vou transtornar a ciência deles. E aqui chega a mensagem de agora, 26, eu queria que você falasse com fé, porque isso aqui é para mim, diretamente para você. 26, sou eu, Deus falando, quem confirma a palavra do seu servo, e cumpre o conselho dos seus. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei das suas ruínas. Diga louvado seja Deus. Não vou entrar no contexto aqui da vinda de Ciro, mas eu queria que você entendesse. Deus, quando envia um mensageiro, você é um mensageiro do evangelho, amém, gente? Você é um mensageiro da palavra, da boa nova. A Bíblia está dizendo, quando o servo dele é enviado, ele confirma o que o servo fala. Faltou fé. Ele confirma o que o servo fala. Se você é servo, você vai determinar demônio. No meu casamento você não toca mais. E o demônio é obrigado a sair da tua vida. Pastor, quando a Bíblia diz, quando o seu servo é enviado por Deus, quer dizer que tudo que eu falar, segundo a palavra, não é só o que você quer. É segundo a palavra. Deus quer que amarramos e mandamos o demônio embora? Para as trevas exteriores, sim ou não? Então você pode mandar ele embora. Pastor, eu quero que a minha vizinha morra. Vai dar certo? Você entendeu?
nós temos que entender, Deus vai agir pela sua palavra. Se Ele está agindo com você, te entender, dando entendimento, nós temos que viver, orar e determinar de acordo com a palavra dele. Não adianta a gente querer o mal das pessoas, ou querer que alguma situação, tomara que quebre a cara para aprender. É esse o sentimento de um cristão? Esse é o sentimento de quem teme a Deus? Não. Então, Ele vai cumprir, Ele vai fazer que a tua palavra seja como assim, você disse e Deus vem e faz o quê, irmão? E assina embaixo. Deus vai assinar embaixo daquilo que você falar, porque Ele vai confirmar o que Ele mandou você falar. Agora, se você falar só o que você quer, como dizia minha mãe, né? Você está cheio de minhoca na cabeça, piá. Você está falando aquilo que nada a ver. Se você só fala besteira diante de Deus, não vai ter o que resposta. Mesmo que você fale, Deus, eles estão se levantando. Você pode procurar nos Salmos, Davi foi um homem muito perseguido. Não é o tema de hoje, mas para a gente se lembrar. Davi, ele muitas vezes levantava-se em oração e falava, Deus, me dê vitória sobre os meus inimigos. Vai ter momentos que o inimigo vai ser até uma pessoa de casa, é ou não é verdade? Jesus não disse isso? Até os da casa vão ser os inimigos da fé. Você está cheio de fé, o marido está contra. Está cheio de fé, a esposa está contra. Vai ter momentos, meu Deus, como que eu vou querer mal para a pessoa que se mora junto comigo, pessoa da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos? Deus, eu quero que o Senhor abra os olhos dele. E em nome de Jesus eu determino que esse demônio do orgulho, esse demônio da ignorância, da cegueira espiritual saia dessa pessoa. E Deus faz o quê, irmãos? Confirma. Deu para entender? Deus vai confirmar aquela palavra que Ele trouxe ao seu coração e aquilo que você falou. Você falou na direção da palavra, Deus vai confirmar, Deus vai assinar embaixo aquilo que você falar, segundo a mensagem que Ele te deu. Salmo 69, vai lá. Estou querendo que seu coração se encha de fé para a mensagem principal. Salmo 69, versículo de número 9. Esse versículo, ele é repetido no Novo Testamento. Eu já falo onde foi, não vamos abrir lá, mas eu vou falar onde foi daqui a pouquinho. Vamos ler primeiro. Versículo 9 diz assim, ó: pois o zelo e as afrontas dos que te afrontam. Então quer dizer, o zelo da tua casa me devorou. Preste atenção. Esse mesmo versículo foi recitado pela boca de Jesus. Lembra quando Jesus subia ao templo, e ele chegando à porta do templo havia cambistas, lembra? Vendendo pombos, vendendo ali carneiros, ovelhas, lembram disso? O que Jesus fez? Pouquíssimas vezes que vemos Jesus bravo, né? Irado, entenda? Irado no sentido de que ele era contra aqueles que agiam com negligência dentro, ou seja, aqueles que não tinham temor. Lembra da mensagem? Mensagem que estamos aprendendo? Eles não tinham temor de Deus. Quando Jesus vê aquilo, ele fica, irmão, apavorado, ele fica nervoso, ele pega o chicote e joga tudo aquelas coisas fora. E aí ele fala, os discípulos falaram, melhor dizendo, falei da boca de Jesus, mas foi nos dias de Jesus que foi recitado isso pelos discípulos com Jesus, dizendo, olha, por isso está escrito, o zelo da tua casa me devora. O que é isso, irmãos? Me devorar, me toma tempo, me toma, tira de mim um cuidado, um apreço. O que significa zelo? O que é o zelo? Cuidado. O cuidado que se dá às coisas que são de Deus. Porque às vezes nós vemos pessoas desanimando, desistindo da fé, pessoas retrocedendo, lembra do Provérbios? Porque enfraqueceram, a esperança foi saindo, a esperança foi se perdendo. Por que a esperança foi se perdendo? Porque a palavra foi sumindo do coração. Ela já não recitava mais a Deus aquela promessa, já não confiava mais na palavra. Ah, pastor, mas por que eu estou orando e Deus não cumpre? Vamos entender que é uma cadeia, é uma coisa que amarra a outra, é uma coisa que anela a outra. Por isso eu falei todos estes versículos para a gente chegar aqui. O zelo das coisas de Deus vai te fazer muitas vezes ser olhado pelos demais, pelos seus amigos do seu trabalho,
pelas pessoas, até mesmo irmãos da igreja, familiares seus, pessoas que não vão entender porque você continua sorrindo em meio a tanta batalha. Irmãos, nós vamos ser sinceros, quem tem dado atenção às coisas que acontecem neste mundo é um tempo de calamidade, gente. É um tempo de calamidade. Olha, gente, nós acabamos de passar por 2 anos inteiros praticamente de uma pandemia que matou milhares e milhares de pessoas, e nós estamos vendo as pessoas levantando e fazer guerra. Quer dizer, os corações não foram quebrantados, mesmo mediante uma morte, há uma dor, há pessoas que estão enlutadas pelas percas tamanhas que perderam e não colocaram o Senhor como base de sua vida, mesmo depois de tudo isso. Quer dizer, as pessoas não estão temendo as coisas de Deus, não estão respeitando as coisas de Deus. Veja que isso acontece lá fora. Quando eu falo lá fora, é onde as pessoas não dão crédito a Jesus, não dão crédito àquilo que está escrito na palavra. Mas nós que somos da fé, nós temos que permanecer nessa palavra. Por isso que eu pergunto, por que muitas pessoas estão desanimando? Porque está lhe faltando palavra, porque está lhe faltando zelo, cuidado, apreço. Pessoas que já não buscam a Deus da maneira que deveriam buscar. E aí, então, elas começam a viver uma vida de dificuldade. Por quê? Agora vamos no Evangelho de Marcos, Marcos 4, 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Bem conhecido esse texto, então eu não vou me apegar muito ao texto, só para a gente se lembrar do que aconteceu. Marcos 4, 35, versículo... É o 35 mesmo? Deixa eu ver se é o 35 ou é o 25. É o 35, isso mesmo. Diz assim, ó. Acharam aí? Posso fazer a leitura? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra... Ou seja, nunca é tarde para começar a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Nunca é tarde. Pastor, eu já estou velhinho, velhinha, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Não, Deus, ainda é tarde para você porque você não crê na palavra. Mas se você crê na palavra, você pode começar. Amém? Comece, você vai ser usado por Deus. O Moisés foi chamado para começar a pregar com 80 anos. Irmão, e ele pregou mais 40. Diga graças a Deus. Pastor, 40 anos levando o povo no deserto, foi tempo ou não foi? E a Bíblia diz, eu escutava um missionário pregar ontem, ele falava, ele viveu 120 anos. Nos 120 anos não faltou, visão, não faltou força, não faltou alegria, não faltou disposição. Pastor, mas eu estou velhinho. Diga, velho é o diabo. Velho é o diabo. Sempre, tá tarde? Tá não. Dá tempo de começar, porque quem deu a ordem para começar? Quem deu a ordem? Já estava tarde, mas Jesus disse, passemos, ou seja, está tarde na concepção do dia, da hora do dia, ou talvez no tempo que você acha na sua idade, mas ele diz, é hora de continuar, é hora de prosseguir, não é hora de parar, amém? Versículo 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, vamos junto com o pastor agora, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram o que, gente? Bem forte? Um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, vamos pegar pontualmente aqui as coisas que aconteceram. Primeira coisa que eu acho que na Bíblia nada está escrito por acaso. Você acredita também nisso? Cada ponto da Bíblia, a Bíblia fala que todas as manhãs ela se renova. Sempre ele vai renovar-se em nosso favor para nos abençoar, para nos colocar no caminho, para nos endireitar ou para nos fortalecer, para nos trazer a esperança. Quando Jesus então está com esses discípulos, lembrando que Jesus era de carne e osso, você fica cansado? Sim ou não? Quando a gente está cansado, a gente tem que fazer o quê? Bem alto. O que tem que fazer?
Descansar. Mas o que muita gente está fazendo quando cansa? Desistindo, parando, abandonando a fé. Jesus estava cansado, sim ou não? Entenda, no corpo físico sim, espiritualmente ele estava a fogo, né, irmãos? Estava preparado, mas ele estava precisando descansar. E diz a Bíblia uma coisa que me chamou muita atenção e eu fiquei triste quando eu entendi isso aqui. Fiquei triste, feliz por entender uma revelação, mas triste por ver como muitos discípulos estão tratando Jesus. Você se considera um discípulo? O que significa a palavra discípulo? O que é o discípulo? Alguém que aprende com o mestre. Independente, tá aqui o Vinícius, né, Vinícius? O Vinícius tem o mestre do taekwondo, né? Tem o professor do taekwondo, ele é o discípulo do mestre, como que é o nome? Claudinei, né? Claudinei, lá o mestre Claudinei lá do taekwondo é o mestre do Vinícius. O Vinícius tem ele como, né? Ele é o professor e ele é o discípulo. Quem anda com Jesus, quem tem o cuidado de andar pela palavra de Deus, torna-se um discípulo. E melhor ainda, esses aqui eram os que estavam mais. Quanto mais você está junto, mais conhecimento você vai ter. Quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais comunhão, mais próximo você estará de Jesus, certo? E você, notoriamente, vai saber os gostos, a vontade, os desejos daquela pessoa. Jesus, quando é colocado dentro desse barco, eu queria só o versículo 36 na tela, só na tela mesmo ali, você pode ler comigo. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, de que jeito, irmãos? É mais ou menos assim, ó, levaram Jesus de qualquer jeito, colocaram Jesus no barco de qualquer maneira. E o que eu penso com isso? Tem pessoas que estão com Jesus, estão nas igrejas, estão buscando a Deus, mas estão levando as coisas de Deus muito na brincadeira, que não temem realmente a palavra, que não respeitam realmente a palavra. E quando elas não respeitam realmente a palavra, lembra daquela cadeia de coisas que Deus nos faz para nos fortalecer? Lembra? Por que a esperança demorada enfraquece o coração? Porque a palavra ela vai se esvaecendo, ela vai sumindo. É como o orvalho, né? Ele amanhece, daqui a pouquinho ele some. Assim como aquele vapor que sai da água quente, irmão, ela aparece, mas em questão de segundo, ela some. A fé, meu irmão, ela deve ser praticada, vivida, e você tem que declarar ela sempre. Esses discípulos notoriamente estavam conduzindo Jesus, entenda, eles tinham que fazer um trabalho já depois de muito cansaço, eles tinham que continuar. Ah, mas por que Jesus foi dormir? Irmãos, vamos falar a verdade, eu queria que você interpretasse dessa forma comigo, de uma maneira figurada. Quando você chegar na sua casa, você vai preparar o almoço, você vai receber Jesus lá na sua casa. Amém, gente? É um sentido figurado, você está com Jesus, mas para a gente entender, Jesus vai para a sua casa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como você o receberia? Me ajude, por favor. Fala com o pastor aqui. Vamos bater um bate-papo aqui. O que você faria para Jesus? O melhor almoço, irmã? Qual que é a especialidade da senhora? Ai, meu Deus. Fazer uma lasanha? Aí a senhora chama o pastor, que o pastor também vai. O que a senhora fazia, irmã Tati? O que a senhora ia fazer? Um estrogonofe de camarão? Aí chamou o pastor, hein? Independente, eu estou querendo chamar realmente, aguçar a sua fé, para você entender, puxa vida, eu vou receber Jesus. Eu vou tentar fazer o quê, irmãos? E vamos ser sinceros, Jesus entrou em muitas casas na Bíblia? Muitas. Então quer dizer, os privilegiados devem fazer o quê? O melhor. Irmãos, vamos falar a verdade. A proporção de seres humanos no mundo convertidos, pela proporção total, irmão, é pequena. Então, aqueles que servem a Deus de verdade, preste atenção, não pense na quantidade de pessoas que estão dentro da igreja somente. Mas, puxa vida, eu estou servindo a Deus, eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu vou para a casa de Deus para ouvir a palavra, essa palavra vai ficar onde? No meu coração, e eu vou gravar ela no meu peito, ela não vai sair de mim. Eu vou viver ela até que se cumpra essa promessa de Deus. Amém, gente? Olha o cuidado. Então veja que levaram Jesus de qualquer jeito. Aí você conhece, já fizemos a leitura, Jesus foi para onde? Foi dormir na popa do barco, ele estava ali dormindo, não colocaram um travesseiro. Eu quero falar detalhes, porque se a Bíblia diz que foi levado de qualquer jeito, quer dizer, Jesus chegou e teve que achar um canto ali, né, para poder se descansar.
Ô irmãos, vamos falar a verdade, se você, mesmo, pastor, como que ele ia arrumar um travesseiro naquela hora? Como que ia arrumar um colchão, um colchonete para Jesus dormir? Eu tirava minha túnica, eu ia cobrir Jesus, quem faria o que pudesse? Como diz, né? Se eu não posso fazer com coisas melhores, eu vou fazer com o melhor que eu tenho. Pastor, eu não sei orar muito, então ore da melhor forma que você hoje consegue. Pastor, mas hoje eu não oro. Talvez seja por isso que você não tem esperança. Por isso que você não vê, porque você ouve a palavra traz a fé, mas você não persevera nela. Consegue entender isso? Aí a gente vai perdendo a força, vai desanimando, daqui a pouco fala, o que eu vou fazer na igreja? Literalmente, você sendo sincero, não me entendo de forma errada, mas realmente você está dizendo para você que está perdendo tempo, e realmente você está. Porque você vem, aí diz que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Não, agora eu vou para a igreja, Deus vai honrar. Não é assim que funciona, eu tenho que viver o que a palavra diz. Eles trataram Jesus de qualquer jeito. O temor do Senhor, o que nós aprendemos no Salmo 69, versículo 19? O zelo da tua casa me devora. O que significa isso, irmãos? O cuidado que eu tenho consome meus dias. Consome, o que eu digo irmãos, eu tenho tempo para Deus. Amém? Eu tenho tempo para minha oração, eu tenho tempo para minha preparação. Antes do pastor subir para pregar, o pastor tem que fazer o quê, irmão? Tem que ter uma palavra. Não, eu prego assim, eu abro aqui e prego, eu abro lá. Irmão, eu acho que Jesus, ele se preparava, porque a Bíblia fala que quando ele tinha 12 anos de idade, ele ia para o templo, e quando estava com a sua palavra aberta ali no Isaías, quando ele ia pregar, ele estava preparado. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Todos os dias, meditar, conhecer a Deus, amém? Ter temor às coisas de Deus, orar todos os dias, ter esse cuidado. Pastor, eu vou para o culto hoje, nós vamos para o culto hoje, esse dia então eu vou fazer o possível para que o sono, o cansaço, até as coisas difíceis que eu estou passando, vai ficar da porta da igreja para fora. Quando eu entrar para dentro, agora é só para dar minhas mãos para o céu e dizer, eu quero te exaltar, grande é o Senhor. Amém, irmãos? Deixar tudo aquilo para lá, para que você possa se encher de Deus, porque senão essas coisas vai consumindo a esperança, vai consumindo a força que você tem. A palavra que foi dada para te fortalecer, hoje está fazendo para você como se não tivesse valor algum. Por quê? Porque essa palavra está sendo desprezado, não está tendo zelo, não está tendo cuidado para se praticar aquilo que Jesus disse que o cristão tem que fazer. Por esse motivo, eu digo que os discípulos levaram Jesus de qualquer jeito. Agora, para a gente poder aprender duas coisas. Primeiro, vem tempestades para quem anda com Jesus? Sim ou não? Sim. Tempestades para quem anda com Jesus vem? Sim. Pergunto, quem estava nesse barco junto com os discípulos? Quer dizer, se Jesus estava no barco, era para vir tempestade? Não, não era para vir. Sim, meu irmão. Nós não somos imunes aos problemas da vida. Nós não somos imunes aos ataques. Entenda, essa tempestade foi mandada por Deus. Existem situações que não vêm de Deus. Pastor, é natural. Não é natural, tem coisas que você precisa sim repreender. Alguém já teve uma tempestade grande assim que você passou, agora de chuva mesmo, de pedra, granizo, que você fica, meu Deus, misericórdia, já aconteceu contigo? Eu lembro de uma igreja que nós passamos, eu com a minha esposa, lembro exatamente como foi, irmãos, eu nunca vi uma chuva tão forte, tão devastadora como aquela onde eu estava presente. Irmãos, aquilo levantava, eu escutava o teto da igreja levantar assim, sabe? Levantava e batia, o poste caiu, a construção do lado caiu parede, e eu escutando aquele barulho, estrondo, eu falei, misericórdia, Senhor, eu estava dentro da igreja, eu curvei meu joelho diante do altar da igreja e falei, Senhor, em nome de Jesus eu me apresento diante de Ti, e eu digo em nome de Jesus que nenhum mal vai acontecer com a tua casa. Satanás, eu te repreendo, você não vai tocar nas coisas de Deus, ainda que a igreja estava começando. Qualquer luta, qualquer dificuldade que tivesse, seria uma luta para arrumar. E ali então, irmãos, infelizmente, a construção que estava sendo feita do lado, alguns postes, fios, se não me engano, bem na frente da igreja, caiu até umas pedras que veio da construção, do lado era como se estivesse do lado da igreja, irmãos, e não aconteceu nada. Eu creio que foi naquele momento que nós nos levantamos ali, repreendemos aquele mal teve que sair. Veja, irmãos, que tem momentos que vão vir batalhas que você tem que fazer o quê? Está amarrado em nome de Jesus. Você vê, por exemplo, aquela pessoa, sentiu uma dor. O que é isso aqui?
Pode ser, irmãos, claro, eu não quero que ninguém me tenha eu como uma pessoa que aumenta as coisas, mas, irmão, pode ser talvez um câncer que já há muito tempo está escondido. Sentiu a dor, o que você faz? Está amarrado, repreendido esse mal, pois eu sou curado pelas feridas de Jesus. Isso nós podemos passar por isso? Somos imunes ou não? Não, mas quando o ataque vem, você com esperança, você com palavra, você com zelo, temor de Deus, ela vier, você se levanta e coloca ela por terra. Há diferença em ter temor a Deus ou não? Sim, por isso muita gente está desanimando, porque na hora que ela levanta para orar, acontece o quê? Acontece o quê, irmãos? Ela ora, está amarrada, o demônio fala, kkkk na tua cara, faz igual no zap, kkkk. O demônio dá risada de você, porque você não teme a Deus. As obras não são condizentes com aquele que está andando pela palavra de Deus. Espera aí, a palavra é assim, mas você faz assim? Por que a coisa não vai para frente? Porque você não está vivendo com temor. Você faz a coisa do teu jeito. Quando então os discípulos viram aquilo, agora que eu acho o ápice da mensagem. Pense Jesus, depois que almoçou na tua casa, ele fala assim, eu posso dormir? Posso tirar uma pestaninha aí? Soninho da beleza? Quem tira o soninho da beleza de vez em quando aí? Tira ou não? Aí você fala, Jesus, eu vou preparar um quarto para o senhor. De verdade, Jesus, qual quarto você arrumaria para ele? Qual que é o melhor normalmente? É o seu, né? O do casal, da família. Pastor, mas como que eu vou dar? Sim, é Jesus, irmão. Eu vou tentar fazer o quê, irmão? Agradar ele? Entenda, eu estou falando de coisas físicas, mas entende de coisas espirituais. A tua oração tem que ser a melhor, irmão. Tirar teu tempo. Deus, eu vou me derramar aqui diante de ti. Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero que o Senhor seja exaltado pelos meus lábios. Eu quero que o Senhor saiba que, para mim, o Senhor é tudo que eu preciso. Olha a diferença. Irmãos, quando você tem Jesus com você, você tem que aproveitar tudo que Ele tem para te dar. Tudo. Aí quando você vê que eles viram que as tempestades começaram a subir, eles não tiveram o que fazer, o medo veio. O medo veio. Aqui entra o título da mensagem de hoje. Se você gosta de anotar, você pode anotar no seu esboço aí. A fé contida pela timidez. A fé contida pela timidez. Pastor, fé não é aquilo que está em mim, a palavra? Sim ou não? Não é? A fé não é produzida pela palavra? A fé, eu tenho a palavra como que faz. Só que a timidez contém e impede você de determinar. Impede você de agir do jeito que Deus vai operar. Você ora de um jeito bonito, mas de um jeito que Deus não opera. Deus vai operar de acordo com o temor que você tem, aquilo que você sabe de Deus. Romanos 15:1, se não me engano, põe na tela Romanos 15:1, eu acho que é isso, que diz que nós temos que suportar a fraqueza dos fracos. Se não for, me ajuda aí os universitários, isso, mas nós que somos o que, gente? Fortes, devemos suportar a fraqueza e não nos agradar a nós mesmos. Quer dizer, nós temos que entender que tem gente que está começando na fé, que nós temos que fazer o quê, irmãos? Incentivá-las. Mas pastor, o senhor vai desanimar porque um monte de gente não quer buscar Deus? Não, eu vou continuar buscando a Deus. Pastor, meu marido não quer nada com Jesus, eu vou parar. Não, a Bíblia fala, o forte suporta a fraqueza do fraco. Deus, eu vou suportar isso aqui porque eu sei que há uma resposta para minha família. Deus, eu vou suportar, essa pessoa está doente, mas se ela tivesse a fé necessária, já seria curada numa oração, mas muitas vezes ela precisa crescer na fé, e nós não podemos apontar. Esses discípulos estavam, meu irmão, passando por uma situação que eles deveriam ter orado, sim ou não? Se eles orassem nesse momento, Deus responderia? Sim ou não? Tempestade veio, os discípulos, Jesus dormindo no barco. Se eles, sozinhos, na fé que já tinham no coração, levantassem contra a tempestade ia parar? Ia. Isso nos dá a entender que, se nós nos levantarmos pela palavra, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer. E ele termina para nós o versículo 37, e levantou-se grande tempo, 38, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Olha um pouquinho para o pastor. Irmãos, vamos ser sinceros, você já leu muito a Bíblia, ou já ouviu muito pastor pregando. A Bíblia fala que antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Já leu isso?
Deus, antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Quando isso acontece, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que quando eles vêm até Jesus, eles acordam. Alguém já foi acordado no desespero? Já foi acordado no desespero? Cadê a Beatriz? Gosta de acordar amanhã no desespero. Mãe! Sai todo mundo correndo, tudo pulando. É horrível acordar assim, ou não é? Quem gosta de acordar igual o cachorrinho assim, ó? Quem já viu o cachorrinho espreguiçar? Ele levanta e faz assim, ó, estica uma pata da frente, uma de trás, ele pega e volta e faz, né? Aquela espreguiçada, né? Aquela coisa toda, obrigado Jesus, mais um dia, né? Aí agora quando você acorda atrasado, irmão, meu Deus do céu, sai correndo, ai meu Deus, não dá para escovar o dente, não dá para ramela nos olhos, né? A pessoa está ali às vezes com aquela dificuldade, mas veja, como que despertaram Jesus, irmão? Desespero. Por que tem gente que vai a Deus desesperado? Porque não teve temor antes de passar a dificuldade. Porque se tivesse temor, você fala, Deus, em nome de Jesus, é em teu nome que eu me levanto, tempestade, eu determino que você saia, em nome de Jesus, e acabou. Agora, quando é a oração do desespero? Quando você não vê mais, meu Deus, e agora? Vamos morrer, Jesus vai morrer também. Jesus ia morrer no barco? Não era, irmão, nunca morreremos sem cumprir o que Deus quer. Jesus, eu fico pensando, irmãos, né? Cadê o Marcelo? Vem aqui, Marcelo. Jesus, dorme aqui, Jesus. Rápido que o meu tempo já acabou. Dorme aí, Jesus. Vai. Vai dormir, pode roncar, irmão. Essa barba feia, irmão. Jesus, vamos, pelo amor de Deus, o senhor não está vendo a tempestade aí? O senhor não está vendo, nós vamos sofrer? O senhor não está percebendo? Irmão, dependendo do pai meio bravo, já... Não é? Dependendo do pai meio bravo, já vi. O que você está pensando, rapaz? Aqui quem manda sou eu. Amém, Jesus? Obrigado, Jesus. o intérprete. Irmãos, veja que coisa séria. Tem gente que chega desesperado porque não sabe o que fazer, porque nunca se preparou. Não orou, não veio para a igreja, não se consagrou, não jejuou. Não é ou não é? Não buscou a Deus. Você vai levando as coisas de qualquer jeito, aí quando vem o desespero, o que acontece, irmãos? A pessoa começa a ficar apavorada. Deus, meu Deus, eu estou doente, eu vou morrer, o médico disse. O médico disse, mas Jesus disse que eu sou curado. Ó a diferença. Se você teme a Deus, você sabe que quando vier a tempestade, você vai se levantar contra ela, ela vai cair. Agora, se você não é temente a Deus, se você não tem zelo de Deus, se você não tem zelo da palavra, se você não crê na promessa, a primeira tempestade que vier, você vai desistir e vai embora. Esse negócio de igreja não adianta, não. Negócio de buscar Deus não adianta. Por quê? Porque estamos vivendo somente na esperança nossa, não na esperança da palavra de Deus. Aí Jesus levanta, fala, repreende a tempestade, e o que chama a minha atenção para a gente fazer a oração agora é, Jesus levanta e fala, gente, por que vocês são tímidos? Qual a ligação da timidez com a oração? Olha para o pastor. Qual a ligação entre a timidez e a oração? Qual a ligação disso? Por favor, eu quero que todos dêem muita atenção. Todos agora dêem atenção a isso. Porque tem horas que você não consegue orar. Posso contar um negócio para você? Eu até marquei aqui no meu esboço, eu vou ler para você, não vai passar para quem está em casa. Eu coloquei no Google, você pode procurar também lá depois. Coloquei lá assim, timidez. Aí dá um significado. Pode ser definido, timidez, pode ser definido como desconforto e a inibição em situações de interação pessoal que interferem na realização dos objetivos pessoais, profissionais e profissionais de quem a sofre. Caracteriza-se pela obsessiva preocupação com as atitudes e reações e pensamento dos outros. O que Jesus falou? Vocês estão ainda com medo que o mar não vai escutar vocês? Vocês estão com medo ainda que o demônio não vai escutar a voz de vocês e vai ter que sair? Vocês estão tímidos? Porque você está com medo do resultado? Por que a gente tem falta de confiança? Por que somos tímidos? Porque estamos andando longe de Deus. Porque se estamos próximos de Deus, estamos temendo a Deus, você vai orar e vai duvidar? Não. Por isso que houve no coração de Jesus esse ímpeto. Gente, vocês não repreenderam, vocês não venceram porque vocês são tímidos. Mas pastor, o que tem a ver a oração com a timidez?
Quem tem o objetivo de ser curado, liberto, livre, curado, abençoado e próspero? Você tem esse objetivo? Quem tem, diga eu. Então você tem que tirar essa timidez de você. Isso vale muito para os mais jovens, até os mais velhos também, que às vezes têm medo de pedir oração, tem medo de orar, tem medo de falar, ai pastor, vai que eu caia. Você não vai cair, meu irmão, e se tiver demônio, manda embora, você vai ficar de pé. Mas a gente tem que crer. Por esse motivo, muitas pessoas estão desanimando, porque está demorando a acontecer do jeito que ela quer. Do teu jeito não vai acontecer. O que o salmista disse? Senhor, não te esqueça da tua palavra e promessa que o Senhor deu para mim, porque é nela que eu estou tendo esperança. Lembra do que falei do título? A fé fica contida por conta da... Você tem palavra, você tem entendimento, mas se fica tímido, você não ora. Você fica com medo de falar, pastor, sei lá, eu não sei orar. Ninguém sabemos orar, o Paulo disse, ninguém sabe orar como convém. Então eu tenho que apresentar o quê, irmão? A sinceridade. Deus, eu estou aqui hoje, não tenho nada para falar com o Senhor, nem quero falar com o Senhor, porque eu estou triste. Fala a verdade. Oração é um diálogo, não é um monólogo, que você fica assim, para Deus ficar como um cartomante, tentando te achar o que você tem no coração, como se um cartomante resolvesse alguma coisa. Amém, amados? Deus não faz operações assim. Por esse motivo ele termina dizendo, bem forte comigo, fala assim, ainda não tendes fé? Pergunta, os discípulos tinham fé? Por quê? Jesus já tinha os abençoado ao ministério. Jesus não colocaria qualquer um para o ministério. Não é qualquer um que está na casa de Deus, é pessoas que têm fé na palavra. Mas por que não acontece com a palavra? Porque ainda há muita timidez. E quando você está tímido, é como se você tivesse num vasinho assim, toda a tua bênção dentro desse vaso. Só que aquele vaso impede que aquilo aconteça. Quer dizer, você pode ser o vaso de honra e o vaso de desonra. Então guarde no seu coração essa palavra. Todos os trechos que aprendemos. O temor a Deus, a fé que você tem na palavra, vai fazer o milagre acontecer. Milagre só acontece por Cristo. Pastor não opera milagre, igreja não opera milagre. Quem faz o milagre acontecer é Cristo, pela sua palavra. Tenha temor a Deus. Pastor, faz muito tempo que eu estou na igreja e nada acontece comigo. Nunca vivi uma experiência com Deus. É falta de temor porque você é tímido. Deu para entender a timidez nos dois sentidos. Tem a timidez que a pessoa é mais calada, é mais quietinha, mas tem a timidez que a pessoa se faz de fraca porque ela acha que não vai conseguir vencer. Pouco importa o que os outros pensam, pouco importa o que os outros vão falar, o que interessa é o que a palavra diz no seu coração. Deus falou, vai e siga. Agora, não pense que Deus vai afirmar alguma coisa. Lembra do livro pode subir os irmãos louvores, Isaías 44. O que o Senhor disse para nós? O que ele diz para nós? O que Isaías 44, 26 falou? Eu cumpro a palavra do meu servo. Ele assina embaixo quando você está na palavra dele. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Bem forte, bem bonito. Temos que crescer, fique de pé. Nós precisamos ter uma maturidade espiritual, irmãos. Nós temos que nos tornar de maior, né? Quando chega a maioridade dos 18 anos, todo mundo quer fazer coisas novas, agora eu me mando. Seja também uma pessoa na maioridade espiritual, seja maduro espiritual. Não adianta você viver uma vida achando que as coisas vão mudar só porque você está dentro da igreja, não vai mudar, você tem que praticar. Você tem que viver o que você está ouvindo. Diga graças a Deus. Essa oração é uma oração que você pode mudar toda a história da tua vida. Ainda que seja a menor oração que você vai fazer, mas é aquela oração que você vai falar a verdade. Deus, eu não sei, eu tenho vergonha de falar do teu nome. Eu tenho vergonha de vir para a igreja, porque lá em casa tem um filho que bebe, um filho que usa droga. Tenho vergonha porque lá em casa acontece isso, e fazem festa, e churrasco, e bebida, e cachaçada. Pastor, eu tenho vergonha de falar que sou crente. Fala a verdade para Jesus. Ele quer o teu coração, mas você tem que ser sincero. Lembra da oração do salmista? Lembra da tua palavra, que o Senhor entregou para o seu servo. O Senhor disse para mim, e é nisso que eu tenho esperança. Eu tenho esperança, porque o Senhor me deu a palavra. Sem ela você vai desanimar mesmo. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai.